Vou mostrar para você agora como se dá o balanço energético no gerador elétrico, tranquilo? Considere aqui, olha, a passagem dos elétrons, né? Através desse gerador real, beleza? Lembre-se que o sentido do deslocamento dos elétrons é contrário ao sentido convencional da corrente elétrica, tranquilo? Então vem comigo, olha, os elétrons vão passar por aqui. Bom, quando os elétrons passam por essa placa, né? Na passagem deles por essa placa, você diria que essa passagem deve ser espontânea ou deve ser forçada? Olha, em todo processo espontâneo, né, a energia potencial diminui. Veja, por exemplo, que a energia potencial gravitacional diminui. Quando eu solto essa caneta, olha, num processo espontâneo ela cai, a energia potencial gravitacional diminui. Num processo forçado acontece o contrário, olha, essa caneta não sobe sozinha, mas se eu forçar a subida dela, olha, nesse processo forçado, a energia potencial mgh está aumentando. Isso são princípios energéticos gerais. Em todo processo espontâneo, a energia potencial diminui. Em todo processo forçado, a energia potencial aumenta. Quer seja a energia potencial gravitacional, ou a elétrica, ou a elástica, em cada um dos seus respectivos contextos, isso acontece, entende? Professor, então quando o elétron passar aqui, ó, através das placas do gerador, essa passagem é um processo forçado. Ao passar por aqui, Renato, o elétron vai ter um acréscimo de energia potencial elétrica? Ao passar por aqui, a energia potencial elétrica que ele carrega aumenta. Ele é forçado a passar por ali e nessa passagem forçada a energia potencial elétrica dele aumenta. Ele recebe energia potencial elétrica, porque é exatamente essa energia elétrica que ele recebe que ele vai fornecer para o resto do circuito quando ele sair desse gerador, né? Ah, tá. Então, Renato Brito, quer dizer que ao passar pelas placas, nós teremos então um processo forçado. Note que o elétron está passando da placa positiva para a negativa, ou seja, do potencial maior para o potencial menor, que não é uma coisa que o elétron deseja, né? Ele sendo negativo, ele buscaria espontaneamente potenciais maiores e não potenciais menores, ok? Então, ao passar por aqui, professor, nós temos então um processo forçado. É nesse processo, então, Renato, que a energia potencial elétrica deles aumenta. Nessa hora que eles recebem energia potencial elétrica para distribuir para o restante do circuito. Então, o ideal é que esse acréscimo de energia que os elétrons receberam ao passar pelas placas, professor, o ideal era que eles saíssem com toda essa energia para liberar ali para o restante do sistema, não é verdade? É verdade. Só que quando eles prosseguem, né, olha, na sequência, eles vão passar pelo resistor. O resistor é um consumidor de energia elétrica. Quando os elétrons passam por dentro de um consumidor de energia elétrica, a passagem dele é sempre espontânea. Por que deve ser espontânea? Porque ao passar pelo consumidor de energia elétrica, esse consumidor vai consumir parte da energia potencial elétrica dos elétrons. Por isso, essa energia potencial elétrica deve diminuir ao passar por dentro do consumidor de energia elétrica. Por isso que essa passagem deve ser espontânea. Exatamente, por isso que essa passagem deve ser espontânea. Quando os elétrons atravessam um resistor, professor, eles sempre estão indo do potencial menor do resistor para o potencial maior. Exatamente, né? Nesse processo espontâneo. Então, Renato Brito, ao passar por dentro da resistência interna, né, num processo espontâneo, o elétron sofrerá um decréscimo de energia potencial elétrica. Então, recapitulando, ao passar através das placas, o elétron vai ter um ganho de energia potencial elétrica. Digamos que nessa passagem ele ganhe 100 joules de energia potencial elétrica. Acontece que desses 100, digamos que nessa outra etapa, professor, ele perca 20 joules desses 100. Então, se ele recebeu 100 e aqui ele perdeu 20, ele vai sair do gerador com apenas 80 joules, que é a energia que ele vai fornecer, né, para o circuito externo.
Então, é assim que funciona, professor, né? Olha, o balanço energético através de um gerador real. Então, é nas placas do gerador real que ocorre a conversão de uma energia não elétrica em energia potencial elétrica. É interessante que você interprete um gerador real como sendo um país que vai exportar energia elétrica para o restante do circuito. Nesse país exportador de energia elétrica, é nas placas que essa energia elétrica é produzida. Na verdade, professor, não há como se produzir energia. Na verdade, a energia só pode ser transformada de uma forma de energia em outra, né? Então, falando de uma maneira conceitualmente mais correta, é nas placas que uma modalidade de energia não elétrica vai ser transformada em energia elétrica. Por exemplo, pode ser uma pilha química, né? E aí na pilha química acontece um processo espontâneo, uma reação espontânea que libera energia. Essa energia vai patrocinar a passagem forçada dos elétrons, professor, através dessas placas, né? Então, professor, vamos considerar então que é nas placas que essa energia elétrica é produzida. Renato, quantos joules por segundo de energia potencial elétrica são produzidas nessas placas? Joules por segundo lembra potência elétrica, né? Então, nessas placas é onde é produzido aquilo que a gente vai chamar de a potência total. Ah, tá, o total de joules por segundo que esse gerador vai fornecer para o circuito externo. Quantos joules por segundo ele fornece, professor? Ele fornece um total de E vezes I. E vezes I é o tanto de joules por segundo, Renatinho, que são produzidos nessas placas para ser exportado para o resto do circuito. Acontece, professor, que de tudo que é produzido, uma parte vai ser dissipada nessa resistência. Né? No processo espontâneo, quando os elétrons passarem por aqui, haverá uma perda de energia potencial elétrica. Professor, quantos joules por segundo, Renato, vão ser dissipados naquela resistência interna? Pronto, é o que a gente vai chamar de a potência dissipada dentro daquele gerador, né? Então, essa potência dissipada vai ser calculada como? Se eu sei a resistência e se eu sei a corrente que passa por dentro dele, né? Essa potência dissipada internamente, a gente vai chamar de R vezes I ao quadrado. Esse termo aqui é o tanto de joules por segundo que vão ser dissipados dentro daquela bateria? Professor, e vem cá, então, se desse total, essa é a parcela que vai ser dissipada internamente, quanto é a parcela que vai finalmente ser entregue ao restante do circuito, que a gente chama de potência útil, né? Olha, pronto, é o que a gente chama aqui, Renato Brito, de potência útil. A potência útil vai ser então o que, professor? Vai ser a total menos a dissipada, portanto, vai ser E vezes I, né? Menos R vezes I ao quadrado, né? Colocando então esse I em evidência, você vai ter então o que? Veja, você vai ter essa expressão para potência útil, né? E você se lembra que esse termo aqui, olha, era exatamente a DDP U disponível nos terminais dessa bateria, né? A DDP entre esse ponto A e esse ponto B, que é a diferença de potencial nos portões desse país, né? Na fronteira desse país. Ah, legal, é o U, professor, exatamente, é o U. Então, esse termo aqui sendo o U, eu vou poder dizer então, professor, que a potência útil, né, vai ser U vezes I. Ou seja, isso daqui é o tanto de joules por segundo que efetivamente atravessa a fronteira desse país e vai ser entregue para o circuito externo. Então, recapitulando, a potência total ela é produzida nas placas do gerador, E vezes I. Desse total, professor, essa é a parcela que vai ser dissipada na resistência interna, é inevitável, RI ao quadrado. Então, desse total, a parcela que vai ser utilizada realmente, que vai ser realmente fornecida para o resto do circuito, é o que a gente chama de potência útil. Seria a total menos a dissipada, e quando a gente faz a continha, a potência útil é U vezes I. Lembra que esse U é a DDP nos portões daquele país, naquela fronteira? Por isso, professor, essa é a potência que estará disponível na saída do gerador, o que vai ser efetivamente entregue para o restante do circuito. Tranquilo?